Boa noite, pessoal que está entrando aí na live. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, Rodrigo, Natália, Juliana, Parqueteiro Destemido. Muito bem. Boa noite, Marta. Valdo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som tá bom? Obrigado, Rodrigo. Boa noite, Priscila. Verônica. Boa noite, Juliane. Boa noite, Marcelo. Oi, Priscila. Oi, Isis. Vamos lá que o Fernando entrou. Boa noite, Wagner. Olá, Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? tudo tranquilo? Como é que vai? Eu tô aqui, trancado em casa, como todos. Pois é, tive que sair ontem aí, mas foi coisa rápida, primeira vez em 90 dias, né? Mas é cruel isso, né? Mas vamos superar tudo isso, meu amigo. Vamos lá. A gente estranha até a luz do sol já, né? Oi? A gente acaba estranhando até a luz do sol. A luz do sol, com certeza. O cheiro, né, da rua, né? Tá diferente. Não há menos carros, né? É, o Pois negócio é é. diferente mesmo. Hoje temos um assunto extenso, né, meu amigo? Exatamente assim. Então, vamos lá. Vamos na minha vinheta de entrada aqui e vamos começar a nossa conversa então, meu amigo. Olá, gente, olha, boa noite a todos que estão entrando na live aí, é um prazer recebê-los novamente. Lembrando que eu estou aqui no Insta do CBPJU, eu sou coordenador do curso de pós-graduação em Direito Militar do CBPJU. Após estar rolando, e após online lá, quem quiser fazer, entre em contato lá com a Márcia, com o Braulio, que vai estar rolando. Vai ter uma nova turma agora a partir de julho. Após presencial, que o Fernando também é professor lá também na nossa pós-presencial. A gente puder voltar às nossas atividades normais aí, que não está podendo ter aula, né? Então, nossa pós lá é bem bacana, quem tiver interesse, entre em contato lá. Bem, o assunto de hoje, a gente vai falar sobre o julgamento no processo penal militar. O julgamento a gente vai levar em consideração o julgamento no procedimento ordinário, né, que é o que tem mais coisas para serem tratadas. E o meu convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que eu, competente promotor aí, o doutor Fernando Teles. Eu vi que o pessoal aqui está reclamando do áudio. O áudio meu está meio abafado? Tá um pouco abafado, verdade. Então, peraí que a gente já resolve isso daí. E agora, melhorou? 100%. Sempre? Então vai ser assim, então. Então, meu amigo Fernando aqui para a gente falar sobre o julgamento no processo penal militar. Fernando, boa noite. O pessoal está reclamando que eu estou na penumbra aqui. Ó. Vou tentar ligar uma luz aqui, melhorar. Liga aí. O Fernando está na penumbra porque as opiniões dele de hoje vão ser opiniões polêmicas. Não sei. Não sei. Talvez não. Talvez não. Vamos seguindo. Eu acho que não. Eu acho que bom, nós trabalhamos aí juntos, né? Na verdade, você na magistratura, eu na MP, mas oficiamos, vamos dizer, trabalhamos em conjunto durante o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, né? Por aí. E a gente não tinha grandes divergências em relação a nada, né? Quase nada. E no que se refere ao julgamento também não. Eu acho que vamos conversar com convergência em vários aspectos aí. Vamos lá, vou deixar que você conduza aí, meu amigo. Então vamos lá. Gente, olha só. Nós vamos falar sobre o procedimento de julgamento, vamos dividir em 2 partes diferentes. Uma parte mais prática, né? É uma parte que cai muito em concurso, e por isso que a gente vai falar, então, a respeito disso. Boa noite, Mauro, que está entrando aí.
E uma parte mais teórica, que nós vamos falar um pouco dos limites, os limites para a condenação. Então, vamos dividir a live em dois momentos diferentes. Partindo para a parte prática, o cerimonial de julgamento mesmo. Bom, hoje em dia, o cerimonial de julgamento ele ocorre no julgamento quando a gente continua julgando militares, né? Ou pelo menos quem era militar na época do crime, porque a gente tem que ter o colegiado para ter um julgamento, uma sessão de julgamento. Por quê? Porque quando o processo corre monocraticamente, né? Processado monocraticamente, agora a gente não tem mais a sessão de julgamento. Né? A sentença ela é prolatada no gabinete mesmo. Então, vamos começando. Tendo o julgamento, tá tudo certo, aconteceu. O julgamento é o destino normal de um processo, né? O processo penal é feito todo para chegar até o julgamento. Sim. A primeira coisa em relação ao julgamento que a gente vai ter que falar é quem que tem que estar presente na cerimônia de julgamento. Para a gente poder ter um julgamento de uma ação penal, quem que tem que estar presente? Eu vou começar aqui, Fernando, apontando a questão do conselho. Sim. Porque o Conselho de Justiça, ele pode durante o processo todo, as audiências ocorrerem com a composição da maioria do Conselho. Ou seja, basta 2 militares e um juiz, né, o juiz togado, para que a gente tenha, então, uma audiência. Mas o cerimonial de julgamento é uma exceção à regra. Né? Lá, a Lei 8457 de 92, no artigo 25, parágrafo 2º, ela deixa lá expresso. Na sessão de julgamento são obrigatórios a presença e voto de todos os juízes. Né? Então, o primeiro ponto aqui, para a gente colocar, é que todos os membros do Conselho de Justiça têm que estar presentes na audiência de julgamento para que ela possa se iniciar. Isso. Né, Fernando? Com certeza. Não, é claríssimo. A lei é clara nesse ponto. Então, vamos lá. Agora, sim, essa é a parte mais fácil. Agora, vamos tratar de outras pessoas que também têm que estar lá no julgamento. Começando por quem? Pelo acusado, obviamente. Bom, o acusado tem uma questão interessante para a gente comentar. O Código de Processo Penal Militar, ele criou como se fosse um direito de falta tanto para o acusado quanto para o seu defensor. É interessante isso. O CPPM ele deixa claro lá que se o acusado não comparecer no cerimonial de julgamento, esse cerimonial tem que ser adiado. E veja, o CPPM nem diz se é com motivo ou não. Basta ele não comparecer mesmo. Então, é um direito que tem a ele a faltar em um dia do julgamento, assim como acontece com a defesa. Isso, Fernando. Segue daí, falando um pouco mais do acusado e do defensor. Aí. Então, Sidney, o que causa, assim, sempre me causou, vamos dizer, preocupação, né? Por exemplo, vamos supor que aquele acusado ele está sendo assistido pela DPU, que nós sabemos que é a nossa realidade, grande realidade, né? Sei lá, 80% dos processos, nós temos a participação da DPU, né? Com muita competência, aliás, sempre, né? São extremamente técnicos. E assim, essa questão da falta, se a gente imaginar a possibilidade do advogado lá do censo faltar uma vez, né? Faltar a segunda, aí tem que nomear o dativo. A coisa que sempre me causou preocupação é isso. Olha, será que isso vai induzir uma nulidade ou não? Porque, tudo bem, faltou, vamos supor que o órgão da DPU faltou 2 vezes, né? E aí tudo bem, isso sem prejuízo da questão questão disciplinar, e, enfim, representação do magistrado ou do membro do Ministério Público em desfavor do órgão da Defensoria, isso é uma outra questão. Mas em relação propriamente a nomear um dativo, né? A lei diz que isso acontece, né? Mas sempre ficava aquela dúvida, olha, será que não era o caso de usar, por exemplo, né, oficiar ao defensor público geral para que ele designe, então, alguém para participar especificamente daquele ato e tudo. Mas hoje a gente sabe que o acusado, em relação ao acusado especificamente, eu pelo menos entendo que é um direito dele participar. Ele não tem a obrigação de participar. Né? Tanto que, no caso do réu, entre aspas, revel, né? Ele pode nós podemos julgá-lo sem nem que ele
esteja presente ali. Está presente a defesa técnica, né? Mas, então, eu acho que é mais uma prerrogativa, um direito dele estar ali ou não, né? É verdade, assim, é importante deixar claro, e o posicionamento do Fernando é muito parecido com o meu. É que, na verdade, o direito de defesa, como todo mundo sabe, se biparte em defesa técnica, é assim, imprescindível, tem que estar presente em todas as audiências mesmo, né, que é a presença de um advogado, né, formado em direito ali, e a autodefesa. A autodefesa que tem o direito de presença e o direito de audiência. Isso. O direito de audiência, de trazer a sua versão dos fatos, e o direito de presença, o direito de estar presente a todas as audiências que forem designadas. Direito, aí, o nome já está dizendo, não é obrigação, não é dever. Então, o acusado, ele comparece se ele quiser. E isso já ficou agora também muito claro, até pelo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, da impossibilidade de condução coercitiva do acusado. Claro. Né? Porque se ele tem direito de ficar em silêncio, se ele tem, se a presença é um direito, então como que você vai conduzi-lo coercitivamente até lá? Se ele não quiser participar dos atos processuais, ele vai sofrer as consequências dos atos do mesmo jeito. Então, é diferente da condução, né, Sidney? É diferente da condução da testemunha, porque a testemunha ela tem um dever de colaboração. É diferente. É diferente. A testemunha sim pode ser conduzida. Mas vamos lá, faltou o acusado, falta uma vez. Na segunda vez, se ele faltar, o código é expresso, o julgamento toca a revelia dele. Né? Embora eu não gosto muito de usar o termo de revelia no processo penal. Porque se o direito é de presença, ele não vai, o processo continua. Simples assim. E revelia só tem sentido no processo civil. Sim. Né? Quando a gente pode considerar verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. No processo penal não se pode. Então, exatamente. Não gosto muito do termo revelia no processo penal. Então, o processo segue. No caso do defensor, pelo menos eu faço assim, se o defensor faltar uma vez ao processo, né, ao cerimonial de julgamento, ele tiver que ser adiado, e quando eu for designar uma nova data, eu já vou nomear um dativo no despacho que designa a nova data. E já vou dar vista ao processo para que esse dativo tenha conhecimento do que está acontecendo ali. Exato. Porque daí esse dativo vai estar presente na próxima data designada, se o defensor insistir e não comparecer, já tem um dativo ali e a gente continua. Me parece que é o jeito o mais lógico da gente tratar da questão. E é um viés prático aí, né? O viés prático que você falou agora. Lembrando, gente, que olha só, é quando chega no dia do julgamento e tem que acontecer o adiamento. Não é quando a pessoa, antes da data do julgamento, se manifesta da impossibilidade de comparecer. Tá? A gente está falando de uma coisa diferente aqui. Né? A gente chegou no dia do julgamento e não se avisou nada, e não está lá nem o acusado, nem o defensor. É essa a questão, né? Sim. Pra deixar bem claro. Continuando, vamos lá. Falamos do acusado, falamos do defensor. Assistente de acusação e curador. O código ainda usa esse termo curador, eu vou dizer que não tem muito sentido, já vou explicar por quê. Faltou? Toca o baile. Né? Então, eles são avisados do cerimonial de julgamento, mas se não comparecerem, o julgamento segue mesmo assim. Com certeza. Não tem essa questão da gente ter que esperar o assistente de acusação ou o curador. Curador não tem muito mais sentido no processo penal militar, e eu vou dizer por quê. Porque não existe mais menor, né, relativamente incapaz, com menor de 21 anos. Então, não tem curador para réu menor. Sim. E o réu revel é nomeado defensor como seu curador. Então, na verdade, cai na linha, na hipótese anterior. Então, não tem muito mais sentido o curador no processo penal militar. E o assistente, Sidney, ele na verdade, ele tem interesse jurídico na causa, mas ele, vamos dizer assim, a participação dele, com todo respeito a quem seja advogado e assistente de acusação, é dispensável. Né? Na verdade, é o interesse dele estar ali. Então, se ele não estiver ali, problema dele, né? Problema de quem o constituiu, da família, da vítima, enfim, que for lá. É a escolha dele, exatamente. A escolha dele. Lembrando que o assistente de acusação tem o interesse limitado à reparação do dano sofrido. Sim, esse interesse que ele defende dentro da causa. Né? Então, fique bem registrado. O interesse dele não é na condenação do acusado, simplesmente quero vê-lo condenado. É porque eu quero ser reparado do dano que eu sofri.
Então, é essa... Inclusive, Sidney, o interesse dele, na verdade, é no fato típico e ilícito, porque isso já permite a reparação civil. Ele pode até ignorar uma eventual inimputabilidade, alguma coisa assim. Exatamente. Perfeita essa sua colocação. A última colocação é que eu vou deixar para você falar um pouco mais até, porque e se o Ministério Público não aparecer no cerimonial de julgamento? Se o Ministério Público não aparecer no cerimonial de julgamento, é o caos, né? Você deve... É o caos. Não, existe a repercussão, a eventual repercussão disciplinar, mas o código falava em ad hoc e tal coisa. Isso hoje, com a proibição do exercício da função ministerial por quem não seja da carreira, isso é inviável. Então, vamos supor que, até se existir, vamos supor que falte o órgão ministerial, o promotor, o procurador naquele dia, e por uma sorte, né, o doutor Sidney sai dali da sala de audiências e encontra um outro colega de procuradoria do lado de fora ali, que foi ali para alguma outra coisa, né? Na verdade, eu entendo que aí há um dever por parte desse colega de procuradoria, digo se for da mesma procuradoria, né? Então, por exemplo, hoje, como se fosse lá da segunda, se fosse o doutor Samuel, a doutora Ana Beatriz, a doutora Eliane, na época que eu estava lá, qualquer um deles que estivesse ali, eu acho que ali seria uma obrigação. Se eu estivesse do lado de fora, você chegasse para mim, olha, a doutora Eliane, a doutora Ana Beatriz faltou, teve um problema, tem como você fazer o julgamento? Faria, com certeza. Né? Pediria 5 minutos ali para dar uma observada nos autos, olhar e tal coisa. Né? Com certeza você marcaria ali para meia hora depois e eu teria condições de fazer. Mas se não fosse nada de alta indagação. Né? Mas assim, eu acho que havendo a falta mesmo, a ausência do órgão ministerial, não há como qualquer tipo de nomeação ad hoc. Eu acho que aí cabe uma representação disciplinar, se for uma falta sem qualquer aviso, sem qualquer justificativa, cabe a repercussão disciplinar, sim. Entendeu? Bom, vamos lá. Eu tenho um posicionamento a respeito disso, e até eu acho bem interessante. Né? Sim. É o seguinte, vamos lá. Tem 2 pontos que a gente tem que analisar. O artigo 431 do Código de Processo Penal Militar, ele fala o seguinte, ó, no dia e hora designados para o julgamento, reunindo o Conselho de Justiça, presente todos os seus juízes e o procurador. O presidente declarará aberta a sessão e mandará apresentar o acusado. Então, perceba, se você fizer uma interpretação simplesmente legalista, você vai entender que não é possível abrir a sessão sem a presença do procurador, do promotor de justiça. O procurador é o termo que o código usa para indicar o promotor de justiça militar. Então, essa é uma das possibilidades de interpretação. A outra, essa prática que você deu, se algum promotor que esteja presente e conheça o processo possa fazer. E uma terceira, que é a realização do julgamento sem a presença do Ministério Público. Aí é que é o ponto. Tem nulidade? Se você parar para pensar, não existe prejuízo em relação à acusação. E por que eu estou falando isso? Porque já teve uma denúncia e já teve alegações escritas. A não presença do Ministério Público para fazer as suas alegações orais, o que vai acontecer é que serão consideradas as suas alegações escritas para fins de alegações orais e vai ser feito o julgamento considerando isso. O que não pode fazer de nenhuma maneira, de jeito nenhum, é o julgamento sem defesa. Essa não tem como. Essa realmente não tem como fazer. Sem Ministério Público, o CPPM não fala nada. Realmente, ele não tem nenhum artigo dizendo, e se faltar o procurador. Ele só diz que se o procurador faltar sem avisar, o juiz tem que comunicar ao órgão, a parte disciplinar, né? O órgão claro, disciplinar do Ministério Público, assim como é o da DPU. Só isso. Então, assim, vendo por esse viés, é possível fazer o julgamento, porque no concurso vão perguntar isso. Né? A pergunta vai ser assim, existe vedação para fazer o julgamento sem a presença do Ministério Público? Não existe. Não existe essa vedação. O que existe a vedação é de você fazer o julgamento sem a presença de defesa. Né? Então, imprescindível mesmo para uma sessão de julgamento é a defesa. Mas é óbvio, e aqui eu quero deixar bem claro, que a gente é marcado pelo bom senso. Né?
É o lógico. Ministério Público tem algum problema, né? A primeira vez que aconteceu que o Ministério Público faltou a cerimonial de julgamento, deve ter acontecido algum problema que a gente nem está sabendo. Obviamente que eu vou informar o problema e vou adiar a audiência, a não ser que esteja prescrevendo alguma coisa do tipo, né? Sim, Porque você tem que manter sempre um bom relacionamento magistratura e Ministério Público e defesa e todos, sempre, né? Essa é a sempre, ideia. sempre. Então, E isso assim, é sempre só aconteceu. respondendo. É só nessa questão da possibilidade aí para quem está Sim. fazendo o concurso. Tá? Não Uhum. existe vedação legal para que se realize o julgamento sem a presença do Ministério Público. É só sem a defesa que tem a vedação legal. Tá, gente, mas vamos lá. Falamos de quem tem que estar presente. Conselho, partes, resolvemos tudo. Começamos as alegações orais. Uma coisa que sempre cai em concurso. Tempo. Tempo de alegações orais. Você me permite só uma inserção rápida, ainda naquela seara? É o seguinte, eu tinha separado uma possibilidade aqui do revel, né? Que, por exemplo, ficou ausente o processo inteiro, mas ele resolveu aparecer alguém, a defesa continuou Interessante. e resolveu aparecer, né? Não tinha sido interrogado e resolveu aparecer na sessão de julgamento. O Código 431 determina que seja feito o interrogatório dele, né? E o que eu tinha separado aqui, eu estou com um roteirinho, a minha cola aqui, né? Como eu falo, eu brinco muito com o nosso amigo Ataliba, né? Eu não tenho as habilidades tecnológicas dele, mas o meu caderninho é poderoso, né? Então, eu separei aqui a questão. Imagina, né? Imagine-se que ele, ao ser interrogado, ele apresente, por exemplo, um fato, né? Uma nova informação que possa repercutir na imputação ou repercutir até no juízo, né, de valor que o conselho possa fazer sobre a conduta dele, né? O CPPM ele silencia sobre uma eventual abertura de prazo para novas alegações, né? Sim. Mas talvez seja interessante você falar seu posicionamento. O meu é o seguinte, né? Eu acho que, como as alegações foram feitas, né, se isso não implicar, depois a gente vai abordar mais na frente isso, uma mutácio ou emendácio libelli, né? Na verdade, principalmente uma mutácio libelli, eu acho que esse aspecto que foi abordado pelo acusado no seu interrogatório, ele pode vir a ser tratado nos debates orais, né? Exatamente. Então, não sei o que Concordo. você pensa, eu acho que é uma Exatamente solução isso. que... Tá, então beleza. Eu acho que para o pessoal ficar com isso na cabeça, olha, mas se ele chegar depois, né, o que acontece? Então, beleza, Não, se ele vamos chegar seguir então. primeiro assim. O Fernando está trazendo uma hipótese que raramente, quase impossivelmente, acontece, que é o revel aparecer só no cerimonial de julgamento. Eu vou lá Isso. hoje para ver o que vai acontecer comigo. Ficou sabendo do processo, não sabe se como, eu vou lá. Daí apareceu, se apareceu, tem que ser interrogado. Se for interrogado, tem direito ao silêncio. Ponto. Não quero falar nada, só quero assistir. Beleza, então só assista. Agora, ele pode, ao ser interrogado, trazer alguns fatos novos em relação ao processo. Muito bem, é preciso voltar para alegações escritas? Não. Por quê? Porque ele é interrogado antes de começar o julgamento. Então, o que as partes vão fazer? Vão falar nas alegações orais, vão acrescentar alguma coisa que tinham dito em alegações escritas, aí vão acrescentar em relação àquilo que ele falou no seu interrogatório durante as alegações orais, e isso daí vai ser, então, analisado pelo Conselho de Justiça ao final. Então, não é preciso voltar. Segue o baile. Exatamente, segue o baile. Segue o baile. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. A questão do tempo, né? Então, vamos lá. O código fala em sustentação oral. Eu gosto mais do termo de alegações orais, que eu acho que fica melhor. Alegações orais, tempo. Para o Ministério Público é sempre o mesmo. 3 horas para que ele fale. E se ele quiser replicar o que a defesa tenha falado depois dele, ele tem mais 1 hora para isso. Então, assim, para quem fazendo o concurso, em nenhuma hipótese do CPPM muda o tempo do MP. O MP é sempre o mesmo. Não importa quantos mil acusados tem lá. É 3 horas para o MP falar e depois 1 hora para replicar. Agora, em relação...
Daí temos também a questão do assistente de acusação, que ele tem a Sim. metade do tempo do MP para falar, e é a metade do tempo estipulado na lei para falar. Não é assim, o MP tem 3 horas para falar, só que usou só 20 minutos. Como assistente de acusação só tem metade do MP, só tem 10 daí. Não. É metade do tempo estipulado na lei. Se o MP não quer usar as 3 horas, quer usar só 20 minutos, o assistente de acusação vai ter direito a usar 1h30, que a lei prevê como metade do tempo. Uma questão interessante é que o CPPM, se vocês forem dar uma olhada lá, eles permitem que não só o procurador, ou seja, o representante do assistente de acusação fale, como o próprio assistente de acusação fale. E assistente de acusação, gente, é a vítima, é o ofendido. Então, o ofendido, ele pode falar no cerimonial de julgamento sem estar com o seu procurador. Essa é uma questão muito interessante e que às vezes passa desapercebido pela gente. Então, o código ele permite que o assistente de acusação fale, mesmo que não seja através do seu procurador. Fernando, fala um pouco das defesas aí, porque a defesa é mais complicada aí, né? Do tempo e... a defesa tem... Aí você tem os parágrafos aí, né? Que vão dissecar essa questão, né? Aquela história, a gente já teve casos lá, né? Com um monte, né? Vários acusados, algo próximo de 10, 11 acusados, né? Né? Alguns desses casos aí, né? Que acho que até era teu, né? Um desses casos aí. Então, é o que eu falo, o parágrafo 5º, né? Se os acusados excederem a 10, cada advogado terá direito a 1 hora para a defesa de cada um de seus constituintes, pela ordem da atuação, mas essa ordem de atuação, em geral, o juiz, como gerente do processo da sessão, ele vê ali da forma e até pergunta aos advogados quem quer sustentar primeiro, né? Etc. Né? Então, e aí, no caso, a lei limita o total a 6 horas, né? O tempo total. Né? E aí isso fica a cargo do presidente do conselho, né? Que hoje coincide com a figura do juiz federal. Né? Antigamente era o militar e agora é o juiz federal, graças a Deus. Né? E aí, então, eles se entendem ali nessas 6 horas. Tá? Então, basicamente, é isso que a lei fala. Né? E o parágrafo 5º conversa com o parágrafo 4º. Na verdade, a defesa ela tem 3 possibilidades diferentes de acontecer. Primeiro, defende um acusado só. Aí é igual ao MP. 3 horas para alegações orais iniciais, mais 1 hora para a tréplica, se o Ministério Público for a réplica. For a réplica. Exatamente. Então, a defesa só vai poder falar mais 1 hora se o Ministério Público também fez o uso da sua réplica. Senão, a defesa não pode falar na tréplica. Isso é o normal. Vamos lá. Agora, quando nós temos entre 2 e 10 acusados, né, com o mesmo defensor. Se o defensor resolver fazer a defesa de todos eles em conjunto, ele ganha mais 1 hora. Mais 1 hora. Aí não são 3, passa a ser 4. 4 horas para as alegações orais iniciais. A tréplica continua em 1 hora. Isso não muda. Sim. E a outra situação, que o Fernando até já comentou, é quando nós temos mais de 10 acusados. Aí o que vai acontecer? Cada advogado pode usar 1 hora para cada um dos seus defendidos, seus representados, e distribuir da maneira que quiser. 30 minutos para falar de um, 45 para falar do outro, ele distribui da maneira que ele quiser. E ele tem um limite de 6 horas. Não importa o número de acusados que ele defende. Olha só que interessante. Então, quer dizer que se ele tiver 7 acusados, ele não vai falar 1 hora para cada um. Sim. Até pode, dependendo da distribuição que ele fizer. Mas se ele fizer uma distribuição equânime ali, igualzinho, não vai dar 1 hora, vai dar menos. Então, é o advogado que daí vai ver como é que ele quer usar a tal das 6 horas que ele tem para fazer a defesa de todos os acusados ali que ele defende. Então, essas são as 3 possibilidades em relação à defesa e em relação a tempo. Gente, essa parte é bem importante, sempre cai, né? Sempre cai, cai prova objetiva, sempre cai. Prova objetiva, isso daí eles perguntam direto. Direto. Né? Então, lê lá, faz um esqueminha bonitinho. Eu vou publicar no Instagram, o pessoal sempre me cobra lá os esqueminha.
né, o mapa mental, eu vou Mapa publicar mental. no Instagram um mapa mental dessas. Eu estou devendo dessas também, riquezas. Cid. Eu estou devendo a eles um mapa mental desses da competência, da live sobre competência, que eu vou fazer também. Tá? Então vamos lá. Seguindo, falamos do tempo. Disciplina do debate, a questão assim, os termos convenientes ao decoro dos tribunais e a disciplina judiciária. Gente, olha só, na justiça militar tem que manter a compostura. Não estou dizendo que nas outras justiças não tem, longe disso. Mas é que a gente é acostumado a ver, por exemplo, no cerimonial do júri, uma maior flexibilidade, né? No cerimonial se aceita muito mais um espetáculo ali judiciário. Na justiça militar, assim, principalmente para os advogados que ainda não advogam lá, gente lá tem que se comportar. Exatamente. Exatamente. Existem juízes que, naturalmente, como é o juiz que faz a condução de cada ato ali, como gerente de cada ato, né, faz a gestão, ele tem como fazer, observar, né, e se ele vai flexibilizar um pouco mais ou um pouco menos. Mas, de uma forma geral, então temos colegas em relação aos quais eu atuei, por exemplo, em Fortaleza, no caso lá do roubo dos fuzis da base aérea de Fortaleza, né? Um julgamento complexo, tenso, né? Com assistência, assistência que eu digo com muitas pessoas vendo, né? Na plateia, ali, em dado momento, um dos advogados queria contestar o que o doutor Cícero Coimbra, que tinha me precedido na atuação desse caso, né? Até a fase das alegações, eu fiz as alegações em sessão de julgamento, né? E ele queria mostrar que as alegações eram infundadas, e aí pegou o livro do Coimbra e arremessou no chão, né? E aí falou que isso não valia nada e tal coisa. E na época o juiz ele ficou e tal coisa, fez ali um aviso, né, para o pessoal manter ali o padrão, né, a compostura e tal coisa. E depois disso a coisa foi tranquila, né? Da minha parte, você me conhece, sabe que dificilmente eu vou ter qualquer intercorrência ali, né? Eu acho que Nunca precisei brigar com você. Já vou registrar aqui. Foro não é lugar de baixaria, né? Então a gente tem que ter o respeito pela disciplina judiciária, pelo juiz, pela outra parte, né? Perdão, caiu aqui, pessoal. Pela outra parte, pelo acusado, pelos presentes, todo mundo, né? Então, isso nunca aconteceu comigo e digo mais, nunca vi acontecer, presenciar algo parecido, né? Tem um caso em andamento, na primeira, que eu nem posso citar nem nada, em que o advogado me parece que tem um hábito, talvez, de júri e tudo, então ele faz a parte, corta o órgão ministerial, e isso aí, na verdade, só pode acontecer com a permissão da parte, né? Então, os apartes só podem existir se a outra parte permitir, né? Então, eu consentir com isso. E aí o juiz é que tem que fazer essa gerência ali da disciplina judiciária, né? Não, na verdade, deixa eu até comentar, que até seria o próprio próximo tópico que eu ia comentar. A questão dos apartes. O artigo 433, parágrafo 8º, lá diz o seguinte: é possível o aparte desde que permitido por quem estiver falando na tribuna, ou seja, pela parte contrária, e desde que não tumultue a sessão. Vamos lá. Eu sou do entendimento que a parte sempre tumultua a sessão. Então, mesmo que a parte permita quem está falando na tribuna não tenha nada contra que se faça a parte, eu não permito. Sim. Por quê? Porque a parte, às vezes, ele é utilizado como uma forma de cortar o raciocínio de quem está falando. Isso. Né? E, para mim, chega a ser uma certa mau comportamento, uma má fé, uma falta de educação, de tudo. Claro, então, com certeza. Eu não permito a parte. Você anota o que você quer falar, se você é defesa, ou se é o Ministério Público que quer retrucar o que a defesa está falando, anota o que quer falar, porque você vai ter chance depois de dizer
de contradizer ou de argumentar aquilo tudo que foi dito. Espera, como diria no tempo de primário, espera a sua vez para falar, né? Você vai ter tempo, fala lá quando for a sua vez. Então, Não, assim, a defesa registrar tua parte, tem um tempo enorme para falar também. Possível. Eu entendo que não dá, tumultua sempre. Exato, com certeza. Então vamos lá, vamos seguindo. Vamos. Continuando. Chegamos na parte da votação. A votação, eu quero falar iniciar com uma coisa muito interessante aqui para quem está estudando aí. O artigo 434 do CTPM fala que a votação será secreta. E aí, Fernando, dá para ser secreta a votação nos dias de hoje? Não, não tem como não. Essa sessão secreta aí, ela não se coaduna com a Constituição. O que pode existir, dependendo, né, do ânimo que exista, eventualmente um problema atinente ali à segurança do magistrado, das partes, enfim, de quem estiver ali, etc., eu acho que aí pode ser limitada a presença às partes, a algumas pessoas, etc., né? Mas o julgamento não existe sessão secreta. A deliberação ela tem que ser pública para que as partes possam assistir, possam, se for o caso depois, pedir para consignar em ata alguma coisa, uma fala de um juiz militar, alguma coisa especificamente. Mas as partes têm que estar presentes, né? O acusado tem o direito de estar presente. Isso aí a gente não pode abrir mão, né? Então é de uma outra época antes da Constituição, né? Exatamente. Esse artigo em específico ele não foi recepcionado pela atual ordem constitucional. Hoje, o artigo 93, inciso 9 da Constituição, fala que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Então não dá. Só existe uma exceção, uma única, que é prevista na própria exceção, na própria Constituição, somente ela poderia fazer isso, que é a questão do júri, né? Em que nós temos o sigilo das votações. É a única possibilidade de deliberação secreta dentro do processo penal brasileiro. Todas as outras previsões de deliberação secreta não foram recepcionadas, inclusive essa do artigo 434 do CPP. Então, não dá. Não é votação, é aberta. Direito do acusado de ver o que está sendo discutido a vida dele ali. Exatamente. Vamos lá. Ordem de votação. Muito importante. A ordem de votação começa votando o juiz, que é o relator, e depois inverte pela ordem inversa de hierarquia. Vota o primeiro por segundo mais moderno, culminando com o mais antigo, sendo o último voto. Fernando, vou te botar numa fogueira. E se no meio do julgamento você errar a ordem? O que acontece? Olha, Um voto atravessado. Pois tem várias soluções, né? Essa é a típica situação que pode acontecer, né? E não é tão difícil de acontecer, não. Não é, não. Até para confundir a antiguidade, às vezes 2 capitães, 2 majores, 2 capitães de fragata, enfim. Troca ali, um senta no lugar do outro, etc. O juiz e o MP e a defesa também não verificam. Bom, primeiro, tem a solução de completar o julgamento, e aí aquela história, a nulidade vai depender de haver ou não prejuízo, né, que hoje já é sedimentado, né, no STJ, no STF, que mesmo nulidades absolutas, tirando eventualmente aquela história da julgamento feito por quem não é juiz, esses casos teratológicos, tirando os casos teratológicos, somente com demonstração de prejuízo. Mas teria uma outra possibilidade que eu acho que é contra a legem, que seria voltar, né, fazer voltar ali ao voto, ou seja, acertar a antiguidade. Na verdade, o voto do mais antigo ali já foi realizado. Entendeu? Então, porque essa ordem de votação leva em consideração para não exercer a questão da pressão de ser superior hierárquico, né? Então, exerce uma certa... impressiona o voto daquele que é inferior hierárquico, né? Então, tem essa questão, para se evitar isso, é que se segue essa ordem. Então, se essa ordem em algum momento foi desrespeitada, aí nós vamos ter... O Fernando falou da possibilidade de levar o julgamento até o final.
É possível. Corre-se o risco, dependendo do que acontecer, né, de se gerar uma nulidade, seu voto, de que, por exemplo, o presidente se atravessou e votou logo depois do juiz. E condenou, e o juiz estava absolvendo. Aí vieram os outros 3 e condenaram também. Pronto, aí está feito o fiasco. Né? A lambança. Porque aí, como é que você vai provar que não, o presidente não acabou exercendo uma certa influência no voto dos demais? Né? Então, corre-se o risco, se for isso, fazer até o final. Qual seria a outra possibilidade? Bom, chegou na hora do julgamento, errei a ordem. A outra possibilidade, minha gente, olha só, se é conselho permanente, adia o julgamento e marca para o próximo trimestre. Pronto, acabou o problema. Se é conselho especial, aí você vai ter que desmanchar o conselho e fazer outro. Porque são as únicas possibilidades em que não se pode alegar qualquer tipo de prejuízo para a defesa. Qualquer outra você poderia, a não ser, obviamente, que no julgamento todo mundo absolveu. Aí a ordem não vai fazer diferença, né? Se todo mundo absolveu, aí não fez diferença. O problema é quando condena. Aí realmente a coisa fica mais séria, né? Mas quando às vezes quando a condenação é limítrofe, é 3-2, às vezes ainda dá para salvar a situação, né? Dizendo que não constituiu maioria, aquela história. É complicado. É complicado. Quando essa ordem não é respeitada, essa questão da discussão acerca da nulidade é uma coisa que tem que se analisar cada caso concreto para ver se efetivamente ocorreu prejuízo, né? Como o trouxe muito bem, é preciso prejuízo para se declarar a nulidade. Sem prejuízo não se declara. É princípio até do código isso. Né? Exatamente. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui para a gente conseguir falar sobre tudo. Diversidade de voto. Eu gosto de falar sobre isso daqui porque sempre cai. Né? Nos concursos sempre cai esse negócio aí. Com certeza. Os juízes votaram tudo diferente. E aí, Fernando, como é que faz? Bom, aí tem a regra do voto virtual, né? Vamos dizer assim. Né? Voto. A gente chama de voto virtual. Exatamente. Né? Então, a gente entende que o juiz que tiver votado por uma pena maior, ele vai, ou mais grave, ele terá virtualmente votado pela pena imediatamente menor ou menos grave. Né? O Cláudio Amin chama de voto médio, né? Ele diz que é o voto médio. Então, eu não gosto do termo voto médio porque nem sempre é o médio. Nem sempre é o médio, mas digo assim, então, poderia votar... Termo, que pode levar a uma certa confusão. Sim. Porque assim, vou dar um exemplo para ver se o pessoal consegue entender. Vamos supor que são 5 juízes lá. Né? Começa votando togado e depois os outros 4 juízes militares. Um votou por pena de 1 ano, um para 2, um para 3, um para 4, um para 5. Olha só que beleza. Primeiro que foi um julgamento que é uma beleza. Cada um votou com uma pena diferente. Né? Mas pode. Né? Fazer o quê? Pode. Aí, como é que faz o cálculo em segundo o CPPM? Aquele que votou com a pena mais grave foi o que votou em 5. Então, vamos fazer de conta, isso que é o voto virtual, que ele votou com a pena imediatamente menos grave, que é a de 4. Agora nós temos um voto para 1, um voto para 2, um voto para 3, 2 votos para 4. A gente tem maioria ainda votando para 4 anos de condenação? Não. Então, esses 2 que estavam no 4 vai ter votado virtualmente pela pena imediatamente inferior. Voltou para 3. Agora nós temos 3 que votaram por 3 anos de condenação. Tem maioria? Tem. Então chegamos à pena. 3 anos de condenação. 3 anos de reclusão nesse caso específico. Por que eu não gosto da ideia do voto médio? Porque esse é o tipo do exemplo que eu dei, que não é a média. Entre 1 e 5 seria 2 anos e meio, né? Deu 3, ó. É por isso que eu não gosto muito do termo voto médio, porque pode levar a essa confusão. O voto virtual, para mim, é o mais interessante. Aliás, é o termo que eu vou só fazer um reparo, que a média entre 1 e 5 é 3. Porque 1 mais 5 dividido por 2 é 3. Mas eu vou dar um contra-exemplo para salvar. Por isso que eu não fiz matemática, gente, viu? Para salvar. Bastava ser 1 e 6, que daí não dava esse problema. Vamos supor, 3 votaram, 4 votaram por 1 ano, e o outro, o maluco louco, votou por 5 anos. Né? Pode ser. Aí esse de 5... ou não, perdão, vamos lá. 2 votaram por 2 anos, 2 votaram por 1 ano, e o doido que votou por 5. Né? Isso.
certo? Aí o de 5 ele vai ter votado com 2 anos. Né? Exatamente. Então tem a maioria agora, 3 que votaram com 2 anos. E não é o voto médio. Você está certíssimo. Tá? Mas assim, é o nome que ele deu, né? Mas na verdade é o voto virtual que a gente chama, né? O voto virtual é que para mim me parece o mais. Dá para enquadrar melhor nessa ideia aí. Claro. Né? Então tá, vamos lá. Uma outra, antes da gente falar de emendácio e mutácio, que a gente vai falar no finalzinho aqui, que é um assunto muito interessante, Sim. só falar a questão da prorrogação de jurisdição, que está ali no CPPM, isso é bem perguntado também. Há uma possibilidade de você prorrogar a jurisdição do conselho para além daquela... Conselho que eu digo conselho permanente, tá, gente? Porque o conselho permanente ele vale para cada 3 meses. Vamos supor que você marcou o julgamento lá para o finalzinho do trimestre. E esse julgamento não pôde acontecer. Né? E agora? Quebrou o julgamento no meio. O que eu faço? Eu posso prorrogar a jurisdição desse conselho para continuar o julgamento no trimestre seguinte, por exemplo? Pode em uma única situação. O que é importante a gente registrar. O código fala. Quando tiver moléstia, ou seja, doença, algum dos membros do conselho. Exatamente. E daí você tem que interromper o julgamento, porque teve um filipaque ali, passou mal ali. E olha, gente, isso não é tão raro, pode acontecer mesmo. Já teve casos, inclusive. Acontecer de passar mal ali, e ter que interromper o julgamento, e você tem que designar uma nova data, e a data que tem é só para o outro trimestre. E especialmente, Sidney, se for um julgamento longo, pode acontecer. Às vezes um oficial já por exemplo, um oficial que é O, já tem uma certa idade, ou um coronel antigo, ou uma juíza esteja com algum, enfim, grávida, algum problema, grávida e tal coisa. E eu nunca aconteceu comigo, mas eu sei que isso já aconteceu. Não é tão difícil assim. Já aconteceu comigo a primeira parte do 436, que é a alimentação do juiz. O julgamento durou 7 horas, teve que parar no meio para fazer um lanche, porque é impossível, né? Prosseguir sem. Isso é bem tranquilo. Alimentação, banheiro, essa coisa é bem tranquila. Banheiro, claro. A prorrogação. Só lembrando que essa prorrogação precisa constar na ata daí. Você vai marcar uma nova audiência, a continuidade da audiência, do julgamento, na verdade, né? E você vai registrar a ata dessa primeira parte do julgamento. E daí, assim, você vai ter que fazer constar na ata que a jurisdição daquele conselho foi prorrogada para além do trimestre do qual ele pertence. É isso. Aí você continua o julgamento na outra data. Mas vamos lá, Fernando. Vamos falar, então, agora de uma coisa que eu gosto muito de falar, e você também, a questão dos limites da condenação. Porque tem duas coisas dentro dos limites da condenação que são muito interessantes e que o nosso código trata de uma maneira bem sutil, bem diferente. Que é a questão da emendácio e da mutácio libelli. Tá? Só começando, vamos lá. Emendácio libelli, você pode tirar o mesmo fato, mas com uma classificação jurídica diferente. Mutácio libelli, você muda o fato. Acrescenta àquele fato alguma outra circunstância. Então, na verdade, muda o fato e acaba mudando a própria acusação em função dessa mudança. Então, essa é a diferença de emendácio e mutácio. O que dá, o que não dá, Fernando, no CPPM? Bom, e de que jeito que dá? O CPPM, ele aborda somente a emendácio, né? Ele não aborda mutácio. Isso já para quem está fazendo concurso, grava isso daí, no CPPM não tem artigo falando da mutácio, só tem da emendácio. Exatamente. A emendácio está ali no 437, a linha A, mas a mutácio você tem que ir lá no CPP, com arrimo no artigo 3º-A, né? E ir lá no 384 do CPP, que é muito importante, né? E eu, pelo menos, entendo que todo o rito do 384 ele tem que ser atendido, porque o Instituto, como um todo, ele não está previsto no CPPM, né? Então, essa é uma outra questão, mas assim, o fato é que, preliminarmente, emendácio está no CPPM, mas a mutácio está no CPP, né? E é muito interessante porque essa questão, né? A emendácio e a mutácio trabalham com o princípio da correlação, né? Correlação entre o fato articulado na denúncia e
a eventual condenação depois. Né? E você tem que ter uma congruência entre essas duas coisas. Né? E a emendácio, né? Ela trabalha também com a questão do princípio da não surpresa. Né? Então, tudo isso aí envolve, né, a correlação e o princípio da não surpresa, né, que também é um princípio implícito que está ali. Né? Você quer que eu fale? Você quer trocar uma ideia? Como é que você quer fazer em relação a isso? Eu tenho um monte de coisa para falar de mutácio. Não, deixa eu falar a parte prática, então. Só. Sim. E daí você comenta a questão prática. Vamos lá. A 437 do CPPM diz o seguinte: o Conselho de Justiça poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia. Então, classificação diferente. Ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Desde que, se essa pena mais grave que tiver que ser aplicada, haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de falar sobre isso, né, nas suas alegações escritas. Junto a isso, só para a gente poder contextualizar, tem a súmula número 5 do STM, que diz o seguinte: a desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo tribunal ou pelos conselhos de justiça, agora também pelo juiz, mesmo sem manifestação nesse sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde que importe em benefício para o réu e conste da matéria prática. Bom, vamos lá. Deixa eu só dar uma destrinchada nisso aqui. A súmula número 5 do STM tem uma redundância no final. Conste da matéria fática. Ué, se é emendasse, tem que constar. Você não pode mudar o fato, né? Não é mutácio, é emendar. Então, na verdade, ali é até redundante. Mas a questão é a seguinte: nós temos duas possibilidades na hora do julgamento. A desclassificação vai aumentar a pena ou vai diminuir a pena? Porque tem muita gente que erra essa questão de desclassificação e acha que desclassificação é só para baixo. Não, pode desclassificar para cima também, né? Então, essa desclassificação vai aumentar a pena? Se ela vai aumentar a pena, só é possível fazer isso na sentença, no julgamento, se o Ministério Público tiver pedido isso lá nas alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de falar. Não quer dizer que a outra parte tenha falado, hein, gente? Basta ela ter tido a oportunidade disso. Agora, se a desclassificação vai ser para baixo, ou seja, um crime com uma pena menor, aí é possível mesmo que o Ministério Público não tenha falado nada nas alegações escritas e nem a defesa também. Tá? Então, essa aí é a parte prática. Acrescenta, Fernando, o que você quer falar mais aí? Sim, então é interessante, Alcide, e aí tem um viés prático também. Já aconteceu, lógico que a gente fala, o milagre não fala o santo, né? Já aconteceu num determinado local onde eu oficiei, em que o colega do MP tinha oferecido a denúncia, foi recebida a denúncia por peculato. Mas, de fato, aquilo que aconteceu era um estelionato, não era um peculato, porque havia realmente a indução a erro e tudo aquilo. Só que a narrativa foi de um peculato. Né? É um problema. É um problema sério. E aí, olha a situação. O colega que fez as alegações não foi o que fez a denúncia. Né? O colega que fez as alegações manteve o pedido condenatório irretocável. Aí eu fiz o julgamento. Sabe qual foi a consequência? Pedi absolvição. Porque não tinha o que fazer. Não tinha como. Porque ele se defendeu do peculato, as supostas elementares do peculato não se confirmaram, né? O que se confirmou, o que foi? Um auferimento de vantagem indevida, né? Com indução a erro. Só que isso não guarda correlação. Denúncia, né? Exatamente. Então, ele tinha que ser condenado por um estelionato e foi absolvido porque não tinha jeito. Né? Isso é exatamente o que o Célio Lobão fala. Eu extraí um pedacinho do texto do livro dele. Né? Ele fala: não sendo formulada nova definição jurídica pelo MP nas alegações escritas, vedado ao julgador dar nova definição com a justificativa de que a nova sanção imposta é idêntica. A solução é absolver o réu, embora esteja convicto de sua culpabilidade. Então, observa,
ali era até para, seria até para beneficiá-lo, né? Porque ele, supostamente beneficiá-lo, porque ele, com peculato, começaria de 3 anos, estelionato de 2, né? Estelionato é 2 a 7 anos, né? E no CPM. Então, seria para beneficiá-lo. Só que o princípio da congruência, nesse caso, ele não foi atendido. Então, não é nenhuma solução mais benéfica. A solução mais benéfica é absolver. Entendeu? Não, porque não, Então, não tem uma denúncia narrando um estelionato, esse que é o problema, né? exatamente. Você não provou as elementares, não provou nada aqui. Então, muito complicado, né? A gente recebe o filho, né? Né? E aí tem que dar carinho pro filho, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo do roubo e do furto, que para mim é o mais tranquilo para explicar esse negócio de Vendácio Libere. Eu tenho, depois eu falo. Vamos lá. Vamos supor que o Ministério Público narrou na denúncia um fato que é um roubo, na verdade. Seria uma subtração com uso de violência, mas classificou como furto. Sim. É isso. Se ele chegar lá no final, e durante o processo se provou que teve realmente uso de violência, se chegar nas alegações escritas e o Ministério Público pedir condenação por roubo, aí o juiz, na sentença, pode condenar por roubo. Sim. Se chegar nas alegações e o Ministério Público não falar nada, o juiz vai ter que condenar por furto. Furto, exato. E não por roubo. Exatamente. Por quê? Porque não dá, né? Nós temos, apesar da narrativa da denúncia ser de um roubo, veja só que interessante. Porque é uma coisa que até, vamos ver se dá tempo, a gente fala na sequência, é a questão do princípio da correlação e do sistema acusatório. Né? Quem é dono da acusação é o Ministério Público. É essa que é a questão que a gente precisa... Siri, eu uso uma alegoria que é muito interessante também, que é o seguinte, imagina uma máquina, né, em que de um lado eu coloco a denúncia e no final sai uma sentença, né? O julgamento como uma máquina. Se no início eu coloco laranja nessa máquina, no final pode sair cubinho de laranja, pode sair suco de laranja, extrato de laranja, qualquer coisa de laranja, mas não pode sair melancia. Entendeu? Para sair melancia, eu tenho que botar a melancia no meio do caminho. É isso aí, é isso aí. Entendeu? Perfeito. Vamos lá, vamos seguindo. Seguinte, vamos falar. Uma outra coisa que a gente tem que falar de limites da condenação diz respeito, e aqui eu gosto muito de falar desse artigo, no artigo 437 do CPP, que fala o seguinte, olha só, o Conselho de Justiça, na letra B, diz que o Conselho de Justiça poderá proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. Olha só aí, gente. Vamos lá. Deixa eu já te dizer minha posição, já sabe o que eu vou falar. Eu entendo que esse 437, letra B, não foi recepcionado pela atual ordem constitucional. Eu, particularmente, entendo. O STM entende que foi, que é possível o juiz condenar se o MP pediu absolvição. E é possível o juiz aplicar agravante objetiva, mesmo que o MP não tenha pedido. Eu entendo. Não dá. Sim. Fere o sistema acusatório, fere o princípio da correlação entre a acusação e a sentença e traz um julgamento que é extra ou ultra petita. Né? Então, por isso que fere o princípio da correlação. Então, para mim, não dá. Diz aí, Fernando, para você. Sidney, eu só vou acrescentar aqui, porque o pessoal, tem muita gente que está nos assistindo que vai prestar o concurso, né? Então, só colocar aqui essa tese, né, embora tenha um excelente abrigo em termos de fundamentação, né, um abrigo conceitual, que é o apreço ao sistema acusatório, a correlação e tudo, o STF, né, o STM, ao abordar o 437, a linha B, e o STF, ao abordar o 385 do CPP, e note que o 385, eu vou até ler rapidinho aqui, ele fala, no crime de ação pública... Oi. O Fernando disse só assim, vai cair a nossa live, mas eu reabro ela. Tá bom, beleza. Então, ela já vai cair, daí eu já abro, você já entra de novo aí. Viu, pessoal? Também entra de novo aí. Vamos continuar pelo assim, amor de Deus, então.